Senhor, queridos. Pastor Paulo César Souto, mais uma vez em nossa Falando de Bíblia. Estamos em um tema interessante para poder tratar com os irmãos. Vindo a oração agora, cheguei aqui um pouquinho atrasado, correndo para nós fazermos essa live. Esperar os irmãos entrarem aí para nós começarmos falando de Bíblia. Tema muito interessante para nós, que certamente vai abençoar muito a nossa vida, edificar a nossa vida espiritual no Senhor e trazer para nós mais conhecimento da palavra do Eterno ao nosso coração. Espero os irmãos entrarem para nós começarmos falando de Bíblia. Louvado seja o nome do Eterno para sempre, seja Ele louvado em todo tempo, bendito é o Senhor em todo tempo. Deixa eu fazer aqui uma alteração pequena na nossa base aqui, para usar a nossa Bíblia. Muito bem, vamos lá, pessoal. Deixa eu aqui compartilhar esta live aqui para os irmãos. Glória ao Eterno. Carlos. Muito bem. Glórias ao Senhor. Amados, estamos aqui mais uma noite na nossa live falando de Bíblia. Hoje o nosso tema é Nicodemon, ou Nicodemos, como nós conhecemos. João, capítulo 3. Irmão Henrique, te abençoe, homem de Deus. Aí dos Estados Unidos da América, irmão Henrique Simão, português abençoado, que vive na América aí já há muitos anos, com a sua esposa, irmã Vânia. Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus, glórias ao Eterno. Muito bem, muito bem, muito bem. Temos também conosco aí o nosso irmão, o Marcel Silva, penso que é isso, né? Matos, irmão Roberto Matos, é homem de Deus aí de Lisboa. Que o Eterno te abençoe, meu amigo. Está também conosco, deixa-me ver, Évio Araújo, penso que é isso, né? Évio Araújo. Amados, se você puder, Júnior Anjos, deixa eu abençoe, meu amigo. Se você puder compartilhar esta live aí, ó, nesse aviãozinho aí que está aí na base da sua tela, envie esse convite para os seus irmãos aí. A gente já vai começar agora mesmo, para não perder muito tempo, falando de Bíblia toda segunda-feira, às 10 da noite, horário aqui de Portugal, e às 18 horas, horário do Brasil. Toda segunda-feira falando de Bíblia. Semana passada eu falei sobre o segredo de duas palavras que está ali em Gênesis 2, verso 7, em Bereshit, que é a palavra formou e vida. Né? Muito bem. Ô pastor Marcelo Nova Mutum, meu amigo, que bênção. Saudade de vocês aí, rapaz. Nova Mutum, estive pregando aí. Temos uma parceria com o pastor Marcel. Deus te abençoe, meu amigo. Prazer ter você com a gente aqui nessa live aí, tá bom? Glória ao Senhor. Muito bem. Márcio Maulas. Não sei quem é. Pelo nome não consigo visualizar muito bem. Mas seja bem-vindo à nossa live em nome do Senhor Jesus. Então, amados, a proposta do Falando de Bíblia, toda segunda-feira às 10 da noite aqui em Portugal e 6 da tarde aí no Brasil, é nós falarmos de temas mais profundos da palavra do Eterno, né? Nos aprofundarmos mais na Bíblia. Né? Nós temos a Bíblia, que é um livro escrito por fora, mas também escrito por dentro. E muitos de nós conhecemos apenas a Bíblia escrita por fora e não conhecemos a Bíblia escrita por dentro. E a proposta é... Pastor Júnior Anjos,
a proposta do Falando de Bíblia é nós nos aprofundarmos, falarmos de temas mais profundos. Você pode acompanhar a nossa live a última segunda-feira, que nós falamos sobre formou e falamos sobre vidas. São duas palavras ali em Gênesis 2:7. Formou é Vayetzer e vida Raim. Falamos sobre essas duas palavras aí na segunda-feira passada, falando de Bíblia, e foi um tempo de muito aproveitamento, de muito conhecimento bíblico, e foi uma bênção. Hoje vou falar sobre João 3, Nicodemo, quem era Nicodemos e por que ele foi procurar Jesus ali de noite. Joana, Deus te abençoe, Joana Sofia, ovelha nossa, Deus te abençoe, minha filha. Deixa eu ler o texto para nós nortearmos nossa fala. João 3. Vamos ler a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Vamos ficar por aqui. Minha tia Ana, Ana Maria, aí de Salvador, minha tia, beijo no coração, Ana Differ. E também está aí Edinaldo, meu amigo, Deus te abençoe. Edinaldo, você é xará do meu co-pastor aqui. O meu co-pastor também chama Edinaldo Ferreira. Mateus, meu filho, Deus te abençoe. Diácono Mateus aí da nossa igreja, homem de Deus, em nome de Jesus. Então vamos lá, pessoal, a gente não vai perder tempo não, tá bom? Falando de Bíblia, quem era Nicodemos e por que ele foi ter com Jesus? O que ele queria com Jesus ali de noite? Observe bem. Esse homem chamado Nicodemos, a tradição vai chamá-lo de Nicodemon. Nicodemon ben Gurion. Nicodemon, filho de Gurion. A tradição vai falar acerca de Nicodemos, que ele era um homem rico, bem-sucedido. Alguns afirmam que Nicodemos, ele possuía um ramo de estalagens, pousadas, naquele tempo, entre outros negócios que ele possuía, e era um homem bastante ocupado, era empresário bem-sucedido, um homem rico, empreendedor, mas também ele era membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? A palavra Sinédrio, ela vem do hebraico Sanhedrin. Sanhedrin quer dizer assentados para julgar. O Sanhedrin era o órgão de jurisprudência máxima de Israel, composto por 24 anciãos. Geralmente 12 desses anciãos julgavam questões morais e 12 julgavam questões religiosas. O Sanhedrin recebe esse nome porque quando eles iam julgar causas da comunidade local, eles se assentavam ao redor de uma mesa para poder julgar as causas. Daí vem o nome Sanhedrin, assentados para julgar. O Sanhedrin também recebe o nome de Beit Din. Beit, casa, Din, juízo, casa de juízo. A Beit Din era uma facção, um fragmento, usa esse termo, do Sanhedrin. O Sanhedrin também recebeu o nome de Sanhedrin Gadol, o Sanhedrin maior, em sua composição total de 24 anciãos e cerca de 70 conselheiros do Sanhedrin Gadol. Inclusive Paulo, o apóstolo Shaul, ele fazia parte do conselho do Sanhedrin, do Sinédrio. Paulo não era propriamente do grupo do Sanhedrin Gadol, ele era conselheiro. Você vai perceber que lá em Atos vai dizer que ele consentiu na morte de Estevão.
porque ele votou a favor da morte de Estevão. Helena Moanda, Fred Silva, meu genro e também obreiro aí, pregador, Fred Silva, Helena Moanda, ovelha abençoada também, beijo no Daniel. Então, o Sanhedrin, ele também tinha uma outra divisão menor, chamada Sanhedrin Quitanar. Quitanar quer dizer menor, como diz aqui em Portugal, mais pequeno. Então havia o Sanhedrin Gadol, ou apenas Sanhedrin, Sinédrio, assentados para julgar, também chamado de Beit Din, casa de juízo, e também tinha uma outra subdivisão chamada Sanhedrin Quitanar, ou Sanhedrin menor, que julgava causas de somenos importância em Israel. Então, Nicodemo Ben Gurion, ele fazia parte do conselho principal do Sanhedrin, Sanhedrin Gadol. Alguns dizem que ele era o líder do Sanhedrin. Outros afirmam que ele era um componente do Sanhedrin. Interessante é que Nicodemos, ou Nicodemo, ele exerce uma alta patente espiritual. Yeshua vai chamá-lo de príncipe do povo, em virtude da sua alta patente moral, espiritual, religiosa e social. Nicodemo Ben Gurion, ele faz parte do Sanhedrin Gadol, do Sinédrio Maior. É um homem de peso no conselho do Sanhedrin. Mas alguns afirmam que Nicodemo Ben Gurion, irmã Nita, Salvador, esposo do Erasmo, casal abençoado, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos à nossa live. Se você puder, irmã Nita, compartilhe essa live aí, os seus contatos, tá bom? Manda aí para os seus amados aí no nome do Senhor Jesus. Então observe bem, dobre sua atenção aqui, porque é muito importante o que você vai ouvir nessa noite acerca de Nicodemos e por que ele foi em busca de Jesus. Alguns afirmam que Nicodemos, ele foi de noite em busca de Jesus, porque ele não queria ser visto na companhia de Yeshua. Em verdade, alguns vão afirmar que Nicodemos não quis se expor, ele vai de noite para não ser visto na companhia de Yeshua. Entretanto, essa afirmação, essa tese, ela não goza de fundamento bíblico para isso, nem histórico. Na verdade, Nicodemos, ele se expôs pelo menos 2 vezes na defesa de Jesus. João 7, verso 50. Vou ler para você aqui. João 7, verso de número 50. Diz assim o texto: Nicodemos, um deles, que antes tinha falado com Jesus, perguntou-lhes: condena a nossa lei alguém sem primeiro ouvi-lo, para descobrir o que fez? Responderam eles: és tu também da Galileia? Investiga e verás que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Observe, Nicodemos está reunido aqui com o Sanhedrin Gadol, com o Sinédrio, que estão levantando questões acerca de Jesus para acusá-lo. E Nicodemos vai em defesa e diz: a nossa lei condena alguém sem antes ouvi-lo para testemunhar daquilo que fez ou que faz? Então Nicodemos, ele toma abertamente a defesa de Yeshua aqui perante o Sanhedrin. Então temos aqui uma prova que Nicodemos não tinha problema em se expor acerca da defesa de Jesus. Segundo texto, João 19, 39. João e Yohanan 19, 39. Diz assim: foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia a Jesus de noite, levando quase 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Nicodemos, ele vai levar mirras e aloés, são dezenas de quilos, são cerca de 12 a 15 quilos de especiarias que Nicodemos vai levar para ungir o corpo de Jesus após a sua morte. Então vemos aqui Nicodemos se expondo mais uma vez para
estar com Jesus, ainda que aqui seja no seu corpo, já sem vida, na sepultura. Mas, então Nicodemos, ele não vai de noite porque ele se escondia, porque ele não queria ser visto com Jesus. Ele vai de noite porque ele era um homem extremamente ocupado durante o dia, com negócios e questões acerca também do Sanhedrin, do Sinédrio. Haja vista o Sinédrio não ter a legalidade de se reunir de noite nem de madrugada. Então Nicodemos, ele tem um dia bastante atarefado e sobra ali então o período noturno em que ele tinha mais folga em sua agenda, vou usar esse termo. Então ele vai ter com Jesus de noite, não porque queria se esconder, não porque queria se ocultar, não porque queria não ser visto com Yeshua, mas porque ele era muito ocupado durante o dia e à noite era mais fácil que ele tivesse outros compromissos além dos seus negócios e do Sanhedrin Gadol, que ele tinha grande responsabilidade. Então Nicodemos, ele era um homem rico, bem-sucedido, ele possuía um grande negócio de estalagens, de pousadas naquele tempo, entre outros negócios da sua família. Nicodemon ben Gurion. Vale ressaltar também que Nicodemos, ele faz parte da seita dos fariseus. A palavra fariseu vem de perush, ou fariseus, em plural, perushim. Perush fala de alguém que é zeloso, extremamente zeloso pela Torá, pela lei do Eterno. E Nicodemon ben Gurion, ele faz parte da seita dos fariseus. E aqui eu abro um parêntese também, porque a nossa tradição evangélica reputa os fariseus sempre como hipócritas religiosos, homens dúbios de fé, falsos, de duas caras. Mas vale ressaltar que nem todos os fariseus eram hipócritas. A bem da verdade, haviam cerca de 7 tipos de fariseus nos tempos de Yeshua. Entretanto, 2 classes de fariseus tinham mais proeminência. Eram os fariseus que vinham da Beit Hillel, ou da casa de Hilel. Quem foi Hilel? Hilel, ele foi pai, ou avô, perdão, de Gamaliel. Gamaliel foi o grande rabi, o grande mestre, que ensinou a Shaul, a Paulo. Então, a casa de Hilel era uma classe farisaica chamada Beit Hillel. E havia a outra classe farisaica que era oriunda da Beit Shammai, ou da casa de Shammai. Então havia essas 2 classes farisaicas principais nos tempos de Yeshua. E aqui abro um parêntese ainda para lhe dizer que nessas 2 classes farisaicas principais que dominavam o contexto, a classe farisaica da Beit Hillel era uma classe farisaica que contava com menos fariseus nos tempos de Jesus. Cerca de uns 80, segundo rege a tradição, uns 80 fariseus, mais ou menos, compunham em Jerusalém a classe farisaica da Beit Hillel. Essa classe farisaica era chamada de fariseus do coração. Por quê? Porque esses fariseus da Beit Hillel, eles não eram hipócritas, eles não eram fraudulentos, eles eram quebrantados de coração. A classe da Beit Hillel, os fariseus da Beit Hillel, da casa de Hilel, eles eram muito voltados ao quebrantamento para com as pessoas. A Beit Hillel entendia que a lei era feita para preservar a vida humana e não a vida humana para preservar a lei. Então eles tinham a concepção mais acertada, mais ajustada acerca do que era realmente a Torá. A palavra Torá quer dizer instrução, que nós temos nas nossas Bíblias por lei. Uma péssima tradução, diga-se de passagem. A palavra Torá quer dizer instrução, não quer dizer lei. A lei faz parte da Torá,
mas Torá é instrução. Então, a classe da Beit Hillel, ou a casa de Hillel, ela tinha muito amor ao próximo. Eles davam muito valor à vida. Eles entendiam que a Torá foi dada ao homem para preservar a vida humana. Na verdade, isso é um dos princípios ou objetivos da Torá, da instrução, a preservação da vida do indivíduo em santidade. Então, a casa ou a Beit Hillel prezava pela preservação da vida. Eles entendiam que o homem não foi feito para a lei, mas a lei foi feita para o homem. Então a lei, ela vem para cooperar com a vida humana e não para escravizar o homem. Então o homem não foi feito para a lei, mas a lei foi feita para o homem. De maneira que essa classe, a Beit Hillel, eram quebrantados, chamados de fariseus do coração, porque eram quebrantados. Essa classe farisaica da Beit Hillel, Yeshua, ele simpatizava com eles, porque ele sabia que eles tinham uma visão mais acertada acerca da lei do eterno. Entretanto, essa classe farisaica da Beit Hillel, ela contava com um número reduzido de fariseus. A sua influência não era tão grande quanto a Beit Shammai, a casa de Shammai, que contava com cerca de 6.000 fariseus. Observe a diferença. A Beit Shammai tinha cerca de 6.000 fariseus em sua escola, mas a Beit Hillel tinha uns 80 fariseus. É essa classe da Beit Hillel, ou da Beit Shammai, que Yeshua ele vai combater severamente, porque essa classe era a classe chamada de legalista, duros de coração, e eles eram legalistas na interpretação da Torá, da instrução do Eterno. Então, observe bem, a classe, ou a Beit Hillel, 80 fariseus mais ou menos, quebrantados, que entendiam que a Torá, a lei, a instrução, foi feita para cooperar com a vida do homem. Eles eram quebrantados, valorizavam a vida acima da Torá, acima da lei. Entretanto, os fariseus da Beit Shammai eram legalistas. Eles colocavam a lei acima dos homens, de maneira... Ok, meu amado? Vou deixar salvo assim, viu? De maneira que essa classe farisaica, Beit Shammai, eram legalistas. Eles entendiam que a Torá era maior do que o homem. Então o homem poderia perder a sua vida, contanto que não danificasse a Torá, que não quebrasse a instrução, que não quebrasse a lei. E é justamente contra isso que Yeshua vem quebrar. Você vai ter um exemplo aqui do Shabat, do sábado, em que eles estão condenando Yeshua porque curava no Shabat, curava no sábado. Na verdade, o Shabat faz parte da instrução, faz parte da Torá, da lei do Eterno. Mas para que o sábado foi dado para o homem? Para favorecer o homem, porque no Shabat o homem descansava. A palavra Shabat vem de cessar. Cessa o trabalho laboral para que o homem pudesse, adorar ao Eterno, descansar, revigorar suas forças. Então, o sábado foi feito para servir ao homem, para abençoar ao homem, para favorecer a vida do homem. Então, se o sábado é o dia de descanso, cessar os fardos, o peso, então esse dia é ideal para curar alguém que está enfermo, para libertar uma mulher de 18 anos encurvada por um espírito maligno. Então o Shabat era ideal para isto, porque o Shabat foi feito para o homem. Mas a classe, ou a Beit Shammai, não aceitava isso. Então o homem podia estar doente, morrendo. Ele não podia fazer nada no sábado. Por quê? Porque a Beit Shammai entendia que a lei era mais importante que a vida. Completamente o contrário do que de fato é estabelecido pelo Eterno. Então Yeshua, ele vem fazer exatamente isso, ele vem quebrar, ele vai confrontar estes homens, ele vai de forma muito enfática, muito dura, repreendê-los. Esses fariseus hipócritas,
da Beit Shammai, que Yeshua ele vai confrontar, vai chamá-los de raça de víboras, sepulcros caiados. Então não era a classe farisaica como um todo, mas uma escola farisaica que era hipócrita. E Yeshua ele tinha comunhão com fariseus. Na verdade, se olharmos a frio, podemos dizer sem medo de errar, que Yeshua, ou Jesus, também era um fariseu, mas não hipócrita. Ele era um instrutor da Torá, um ensinador da Torá. Ele era um rabino, ele era um mestre por excelência. Então, aqui nós temos essa pequena introdução a título de nota para que você possa entender esses dois grupos de perushim, de fariseus, o qual um desses grupos, Nicodemo ben Gurion, ou Nicodemos, fazia parte. Então, Nicodemos, segundo rege a tradição, ele fazia parte da classe farisaica que era da Beit Hillel, casa de Hilel, que eram quebrantados de coração. E você vai perceber que Nicodemos é quebrantado. Quando alguns fariseus da classe de Shammai, no Sanhedrin, no Sinédrio, vão combater acerca de Yeshua, sem querer dar-lhe direito de defesa, Nicodemos vai intervir e vai dizer: a nossa lei, a nossa legislação, a nossa Torá não permite que se julgue e condene alguém sem antes ouvi-lo em sua defesa. Nicodemos é quebrantado de coração. Então Nicodemo ben Gurion, Nicodemos filho de Gurion, ele é fariseu, ele não é hipócrita, ele é um homem rico, é um empresário de sucesso do seu tempo, abastado, um homem bem-sucedido, uma moral ilibada, um caráter ilibado, um homem religioso, é um homem de alta patente moral e espiritual. Esse homem vai ter com Jesus. Aqui dobre sua atenção agora, porque isso é muito importante. Pastor Jonatas, meu amigo, Jonatas Correia, Pastor Senhor, homem de Deus. É muito importante. Então, qual era o papel do Sanhedrin? Qual era o papel do Sinédrio? Qual era o papel dos fariseus nos tempos de Jesus? Um dos papéis fundamentais dos fariseus era testar, examinar os messias que se apresentavam, defendendo o título messiânico. Vale ressaltar que até Jesus vir, 50 falsos messias se apresentaram em Israel. E todos eles defendendo o título messiânico. E todos esses falsos messias, uma grande parte deles foi desmascarado pelos fariseus e pelo Sanhedrin e pelo Sinédrio. Então, o Sinédrio tinha grande importância. O Sanhedrin Gadol, ele tinha um grande papel em Israel. Perceber o Messias, examinar o Messias, ouvir o Messias e identificá-lo ou descartá-lo. Então esse era um papel muito importante dentro da questão do Sanhedrin, dos fariseus. E como é que os fariseus agiam? De que maneira o Sanhedrin trabalhava para examinar e atestar a autenticidade ou não de um suposto Messias? Eles agiam de duas formas. Quando alguém aparecia defendendo para si, reivindicando para si um título messiânico, ou o próprio povo, ou seus talmidim, seus discípulos, aclamavam aquele rabi, aquele mestre, como um Messias ou Mashiach, então como é que o Sanhedrin trabalhava? Como é que os fariseus trabalhavam? Haviam duas fases de observação e interrogação dos supostos Messias. Vamos supor aqui, com Yeshua acontece exatamente assim. Haviam duas fases em que os fariseus, através do Sanhedrin, do Sinédrio, identificavam o suposto Messias ou descartavam o suposto Messias. A primeira fase era chamada fase da observação. Que fase era esta? Nesta fase, eles apenas observavam o que o suposto Messias falava, o que ele fazia,
o que as multidões diziam a respeito dele, qual era a sua postura. Nessa fase, fariseus, eles seguiam a Yeshua, iam aonde ele estava e observavam a sua forma de agir, a sua forma de falar, o que ele dizia, o que ele ensinava, que milagres ele fazia. Esta fase, a fase da observação, não era permitido ao Sanhedrin ou aos fariseus interrogar o suposto Messias. Eles não dirigiam-lhe palavra alguma, eles só observavam. Depois de observá-lo, eles voltavam, reuniam-se ao redor de uma mesa e punham na mesa o que eles haviam visto e ouvido acerca do Mashiach, acerca do Messias. Isso era uma forma de identificar o Messias, se de fato ele era o Messias prometido ou se era mais um impostor, mais um embuste que reivindicava para si um título que não era dele. Você vai lembrar que em Mateus 11, quando Yohanan, ou Imessor, João o Batista, está preso em Maqueiro, na prisão de segurança máxima ali de Israel, ele envia 2 de seus discípulos a Yeshua. E qual era a questão dos discípulos que João leva para Yeshua? Pergunte a ele, és tu mesmo o Messias que havia de vir? Ou, na verdade, devemos esperar o Messias que virá, o verdadeiro? O que é que Yeshua vai dizer para esses discípulos de João? Voltem lá em Maqueiro e digam a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Olha aí, vendo e ouvindo. Digam a João que os cegos estão vendo, que os mudos estão falando, os coxos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Então, a primeira fase do Sanhedrin e dos Perushim, dos fariseus, qual era ela? Essa fase era de observação. Os Perushim, os fariseus, o Sanhedrin, o Sinédrio, observava as ações e as falas do suposto Mashiach, do Messias, que estava reivindicando para si esse título. Nessa primeira fase, eles não dirigiam palavras ao Messias, só observavam, anotavam, arquivavam as suas falas, os seus milagres e sentavam numa mesa para discuti-los. Depois que venciam a primeira fase, vinha então agora a segunda fase. A segunda fase era a fase do interrogatório. Agora, eles não somente observam, eles agora falam, eles interrogam. Eles agora dirigem palavras ao Messias, ao Mashiach, a Yeshua. Na primeira fase, eles só observam, ouvem e veem. Na segunda fase, eles lançam palavras. Com que autoridades fazes isto? Eles começam a interrogá-lo. Mestre, é lícito pagar o imposto a César? Eles começam a interrogá-lo. De onde vem essa autoridade que você tem? Eles começam a interrogá-lo. É a segunda fase, a fase do interrogatório. A pergunta é, eles estão errados? Não, estão certos. Alguns não entendem porque os fariseus, eles andavam no encalço de Yeshua. Eles estavam a fazer exatamente o papel deles. Observe que lá em Mateus 23, do verso 1 até o verso 4, Yeshua vai dizer assim, os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Fazei tudo que eles vos disserem. Entretanto, não hajam segundo as suas obras, porque dizem, mas não fazem. Eles atam fardos pesados aos ombros dos homens, e eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Então Yeshua está a dizer que os perushim, os fariseus, estão assentados na cadeira de Moisés. E o que era a cadeira de Moisés? Era a autoridade dada aos fariseus para ensinar a Torá,
para ensinar a lei do Eterno, para instruir a nação. Então eles têm autoridade para ensinar. Essa autoridade para ensinar também vai dar a eles autoridade para identificar o Messias, para ratificar o Messias ou para reprová-lo. Isso está sobre eles. É errado de forma nenhuma. Eu falei aqui no início da minha fala que nós temos aqui 54 profecias do Tanar, do Antigo Testamento hebraico, cumpridas em Yeshua. 54 profecias cumpridas em Yeshua. E nós temos aqui, até Yeshua vir, 50 falsos messias. E quem desmascarou eles? O Sanhedrin, os fariseus, os perushim. São eles que tiveram um papel importantíssimo de rejeitar os supostos messias. 50 deles. Entretanto, esses perushim, os da casa de Shammai principalmente, estavam tão cegos concernente à instrução do Eterno, tornaram-se legalistas de tal forma que eles não conseguiram mais identificar o Mashiach. Eles não conseguem ver em Yeshua o cumprimento das 54 profecias do Taná que se cumpre em Yeshua. Mas eles estão no papel certo para testar o Messias, para pô-lo à prova. Eles não estão errados em fazer isso, ok? Digo de nota essa situação. Então observe bem, Nicodemo Ben Gurion, ele faz parte do Sanhedrin Gadol. Então cabe a ele estar na chefia dessa observação acerca de Yeshua. Então Nicodemos começa a caminhar, a seguir os passos de Jesus. Para quê? Para observá-lo e para testá-lo, para interrogá-lo. Você vai perceber que aqui em João capítulo 3, Nicodemos, ele vai interrogar o Messias. Ele vai dirigir-lhe palavra, vai questioná-lo. Era o seu papel fazer isso. Agora, observe também. Então, Rafaela, minha filha, Rafaela, minha filha, linda do papai, te abençoe. Eu sou pai babão, meu filho, porque eu tenho uma filha linda, tenho um filho lindo, tenho um neto lindo, tenho um genro abençoado, e tenho uma família lindíssima, abençoadíssima. Eu sou mais do que abençoado, o Eterno foi bom para comigo. Beijo, Rafa. Então, observe, nós temos aqui então Nicodemos em busca de Yeshua e vai questioná-lo. Mestre, Rabi, bem sei que é mestre vindo de Elohim, porque ninguém faz as obras que tu fazes se Elohim não for com ele. Mas por que Nicodemos ele chega a esta conclusão? Por quê? Tome sua atenção agora. Haviam 4 milagres no Taná. Haviam 4 milagres, 4 sinais, que somente o Messias poderia realizar. A tradição rabínica determina por profecias do Tanar 4 sinais, 4 milagres, que somente o Messias poderia realizar. De maneira que, quando alguém que se intitulasse Messias, ou fosse reconhecido como tal pela população, fizesse esses 4 sinais, era prova de que o Messias havia chegado. Os outros 50 falsos messias, nenhum deles realizou sequer um dos 4 sinais que só o Messias poderia realizar. Então, essa tradição rabínica está de posse do Sanhedrin Gadol, do Sinédrio. Está de posse de Nicodemo Ben Gurion, de Nicodemos. Ele sabe desses sinais. Então ele começa a acompanhar Yeshua e percebe que os 4 milagres que só o Messias poderia realizar, Yeshua realizou. Yeshua fez. Glória ao Eterno por isso. Quais são os 4 milagres, pastor Paulo? Primeiro milagre, que somente o Messias poderia fazer: a cura de um leproso judeu, tocando nele. Escute isso. A cura de um leproso judeu,
tocando no leproso. Esse milagre só o Messias poderia realizar. Por quê? Você pode perguntar, mas pastor Paulo, já houve outras pessoas curadas da lepra em Israel? Por exemplo, Naamã, o sírio, foi curado da lepra banhando-se nas águas do Iarden, do Jordão. 7 mergulhos nas águas do Jordão. Ele imerge 7 vezes e é curado por palavra do profeta Eliseu. Agora, interessante é que Naamã não é judeu, Naamã é sírio. E mais interessante ainda, Eliseu não toca em Naamã. Eliseu manda que ele desça as águas do Jordão. Descer por quê? Porque a palavra Jordão, ou Iarden, quer dizer aquele que desce. Aquele que desce. Iarden, Jordão, quer dizer aquele que desce. Então, Naamã tem que descer do pedestal, da sua soberba, da sua arrogância, da sua prepotência, da sua vaidade, da sua idolatria. Ele tem que descer as águas do Jordão para ser curado da sua lepra. Mas ele não é judeu e Eliseu não toca nele. Você vai lembrar também de Miriam, irmã de Moisés, que ela é acometida de uma lepra, e aqui eu abro um parêntese, a lepra de Miriam é uma lepra chamada de lepra por Leshon Hará. Leshon, língua, Hará, má, língua má. Essa lepra pega em Miriam, quando ela vai falar mal de Moisés para Arão, o Eterno vem, então ela fica leprosa. E a cura de Miriam, apesar de ser hebreia, a cura de Miriam não é dada pelo toque de ninguém. Ela passa 7 dias fora do arraial, e 7 fala de plenitude, ciclo completo, encerramento de um tempo de vergonha. Ela encerra esse tempo de vergonha e automaticamente, naturalmente, a lepra desaparece e Miriam volta para o arraial com a sua pele restaurada após 7 tempos ou 7 dias leprosa. Então, ninguém toca em Miriam e ela é curada naturalmente porque o tempo se encerra da sua lepra. Então, entretanto, a tradição rabínica vai dizer que somente o Messias, quando ele viesse, ele curaria o leproso judeu tocando nele. Por que tocando nele? Porque era proibido qualquer sacerdote, qualquer levita ou uma pessoa comum, principalmente os sacerdotes, tocar em um homem leproso. Por quê? Porque ele ficaria imundo por 7 dias sem poder ir ao templo ou oficiar o seu sacerdócio. E pior, havia o risco da lepra do leproso pegar no sacerdote. Por quê? Porque ambos são de baixo, ambos são da terra, tanto o leproso quanto o sacerdote ou o levita. Mas o Messias não. A tradição dizia e afirmava com toda a categoria esta fala que o Messias teria autoridade de tocar no leproso e curá-lo e não ficar leproso. Por quê? Por 2 coisas. Primeiro, o Messias não é de baixo, o Messias é de cima. E aquilo que é de baixo não contamina aquilo que é de cima. Escute isso. O Messias não é de baixo, o Messias é de cima. E aquilo que é de baixo não contamina aquilo que é de cima, porque todo princípio é de cima para baixo. A pureza de cima, ela purifica a imundície de baixo, mas a sujeira de baixo não contamina a pureza de cima. Então, o Messias, ele teria este poder de tocar no leproso e não ficar contaminado com a sua lepra. Por quê? Porque o Messias não é de baixo, o Messias é de cima. Segundo tópico, segundo ponto importante, o princípio para o Messias tocar no leproso e curá-lo, judeu. Além dele ser de cima, acontece que o Messias, ele é puro, nele não há transgressão. Nele não há pecado. A Bíblia diz que Yeshua nunca cometeu pecado.
e na sua boca não se achou engano. Quando Yohanan, o imersor, João, o Batista, vê Yeshua vindo ao largo do Jordão para ser por ele imergido nas águas, o que é que João vai dizer? Hanotzer Elohim Hata Meolam. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Yeshua, ele é limpo. Yeshua é puro por natureza. Nele não há pecado, não há transgressão. Então, o segundo princípio é que aquele que é puro por natureza tem o poder de limpar aquele que é sujo por natureza. Mas aquele que é sujo por natureza não tem poder para sujar o que é limpo por natureza. Então, a tradição rabínica afirmava que somente o Mashiach, somente o Messias verdadeiro, teria poder de tocar no leproso e limpá-lo instantaneamente, e ainda assim não ficar com a lepra. O Messias teria o poder de tocar no leproso e limpá-lo instantaneamente, sem que ele ficasse leproso ou imundo ou impuro. Aí você vai para Mateus capítulo 8. Escute aqui, eu vou ler o texto para você. Mateus capítulo 8. E você encontra esse primeiro milagre que só o Messias poderia fazer. Nenhum outro sacerdote ou profeta ou nenhum outro suposto Messias nunca tocou no leproso para curá-lo da lepra e não ficar leproso. Nunca aconteceu isso em Israel, mas com Yeshua aconteceu. Mateus 8, verso 1. Quando ele, Jesus, desceu do monte, seguiu-o uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não conte isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Primeiro milagre, Yeshua toca no leproso judeu e cura-o instantaneamente. Esse sinal só o Messias poderia realizar. Nicodemos ouve falar acerca desse sinal, anota em sua agenda, em sua caderneta e leva ao Sinédrio, leva ao Sanhedrin Gadol, para que eles tomassem nota desse sinal que só o Messias poderia realizar. Louvado seja o nome do Senhor. A minha bateria está aqui dando sinal que vai descarregar. Deixa eu pegar aqui, irmãos, o carregador. Desculpa essa falha nossa aí. Eu tenho que pegar um carregador correndo de volta aqui para poder continuar. Sai daí não, fica aí. Que eu assumo seu lugar. Mas não você vai caminhar, né? Ontem eu caminhei muito e ontem eu tive muita dor nas pernas de noite. Aí eu falei, no dia seguinte. Voltei, queridos. Obrigado pela sua paciência para comigo. Deixa eu ligar aqui o carregador na ficha, para que a gente não fique sem bateria no meio da nossa live. Isso não pode acontecer de forma alguma. Muito bem. Ok? Vamos continuar então. Muito bom. Segundo milagre que só o Messias poderia realizar. Primeiro, curar um leproso judeu tocando nele. Segundo milagre que só o Messias poderia fazer. Expulsar um espírito imundo de uma pessoa muda, que não fala. Por quê? Porque até o Messias vir, poderia-se, e já
aconteceu casos de expulsar demônios de pessoas. Entretanto, um dos princípios usados para expulsar um demônio de uma pessoa era pronunciar o nome do espírito. Era usar o nome dele para que com o nome do espírito maligno, espírito imundo, Rua Tumã, espírito imundo, pudesse então expulsá-lo. Porque quem nomeia ou quem exerce autoridade pelo nome, exerce autoridade. Fui redundante agora, né? Aquele que utiliza o nome para poder dirigir-se a alguém que está a um nível inferior, exerce autoridade sobre esta pessoa, pelo nome. Então, até o Messias vir, ninguém expulsou um demônio, um espírito imundo, a Rua Tumã, de um homem mudo. Por quê? Porque o espírito imundo fazia a pessoa ficar muda e não podia falar o nome do espírito que estava nela. Então somente o Messias teria essa autoridade de expulsar um demônio de um homem mudo, sem ser preciso saber o seu nome. Por quê? Porque o Messias, mais uma vez, ele é de cima. E quem é de cima tem autoridade sobre todos aqueles que estão de baixo. E todo espírito imundo, que são anjos caídos, eles estiveram e estão debaixo da autoridade de Jesus. Ele é de cima, ele não é de baixo. Os homens que são de baixo precisam usar essa autoridade que vem de cima através do nome de um espírito maligno para poder expulsá-lo de alguém. O Messias não. Então o Messias seria o único que teria poder para expulsar um demônio de um homem mudo. Agora observe, Mateus 9, 32, Mateus 9, 32 e 33. Vou ler para você aqui. Mateus 9, 32 e 33. Olha aqui o texto. Diz assim: enquanto eles saíam, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, o mudo começou a falar. As multidões se admiravam, dizendo: nunca, olha o texto, nunca se viu coisa igual em Israel. Nunca se viu coisa igual em Israel. De fato, nunca se viu. Nunca em Israel, nenhum rabino, nenhum profeta, nenhum sacerdote expulsou um demônio de um homem mudo. Mas quando Yeshua vem, ele expulsa o demônio do homem mudo e o homem começa a falar liberto. Isso é tremendo. Minha tia Isabel Cristina lá de Salvador. Beijo, minha tia Isabel. Cristina, Tina. Beijo em Jairo, Pedrinho. Mateus 12, verso 22. Mateus 12, esse ainda é mais interessante esse texto. Mateus 12, 22. Diz assim. Mateus 12, fui para Marcos, gente, perdão aqui. Mateus 12, 22. Diz assim o texto. Diz assim o texto. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e mudo podia falar e ver. Verso 23. E toda a multidão se maravilhava e dizia: não é este o filho de Davi? Vale ressaltar que filho de Davi é um título messiânico. Esse povo, quando vê Jesus libertando um homem cego e mudo, e ele começa a ver e a falar, sem precisar citar o nome do espírito imundo, o povo diz: uau, não é esse o Messias? Não é esse o Mashiach? Por quê? Porque eles viram o segundo sinal que só o Messias poderia fazer. Oh, glória!
Então Nicodemos, Nicodemo Ben Gurion, ele está notando, ele sabe que Yeshua fez 2 milagres que só o Messias poderia fazer. E os próprios fariseus atestavam disso. O próprio Sanhedrin Gadol atestava disso. Agora vemos para o terceiro milagre que só o Messias poderia fazer. A cura de um cego de nascença. A cura de um cego de nascença. Somente o Messias podia curar um cego de nascença. Nunca houve uma cura de um cego que nasceu cego por um profeta, por um rabino, por um sacerdote. Por quê? Ele podia curar alguém que ficou cego por uma doença, uma guerra, uma briga, uma enfermidade, mas curar alguém que nasceu cego, só o Messias teria poder para isto. João 9, um texto deveras conhecido por nós. João 9, do 1 ao 38. O texto é muito longo, não vou ler o texto todo, tá bom? Vou ler só o início dele. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Deixa eu parafrasear essa fala de Jesus. Deixa eu parafrasear para você. Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Nem ele, nem seus pais. Ele nasceu cego, para que quando eu o curar da sua cegueira, vocês saibam que o Messias chegou entre vocês. Oh, glória a Deus. Nem ele, nem seus pais. Ele nasceu cego, porque a tradição afirma que curar um cego de nascença, só o Messias poderia fazer. Ele nasceu assim, para que quando eu abrir a sua visão, vocês, o sinédrio, os fariseus, os escribas, saibam que eu sou o Messias e nele manifestou-se as obras de Deus. Isso é tremendo, isso é profundo. Irmão, isso é tão tremendo. Leia depois o capítulo todo de João 9, para você ver como esse homem que foi curado dessa cegueira, ele de forma enfática atesta que Yeshua é o Messias. Observe aqui, ó. Vou ler só um texto aqui, só um para você. João 9, verso de número, olha, 28. Então o insultaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós somos discípulos de Moisés. Verso 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem mesmo sabemos de onde é. O homem respondeu: ora, isto é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é, contudo, ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Olha o que ele vai dizer. Ele ouve o homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Jamais, verso 32, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos ao cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Alguém está dizendo? Jamais em nosso povo se curou um cego de nascença, nem profeta, nem sacerdote, nem ninguém. Jamais. Jamais. Então, esse é o terceiro sinal que só o Messias poderia realizar. Nicodemo Ben Gurion anota o terceiro sinal. Falta agora o quarto sinal, que só o Messias podia fazer para fechar o ciclo. E ó, carimbá, Yeshua Mashiach, Jesus Messias, ele é o Cristo, o Messias. Que sinal é esse, pastor Paulo? Primeiro sinal, você lembra aí? Primeiro sinal, qual era o sinal? Primeiro sinal, qual era?
Lembra aí? Lembra aí? O primeiro sinal que só o Messias poderia realizar. Quem lembra? Pode escrever para mim aí? Você está ligadinho aí? Hã? A cura de um leproso judeu tocando nele. Segundo milagre que só o Messias poderia fazer. Qual? Expulsar o demônio de um homem mudo. Terceiro sinal que só o Messias poderia fazer. Curar um cego de nascença. Agora, quarto e último sinal que só o Messias poderia fazer. Sabe qual é esse sinal? Na orla do seu manto ter cura. Alguém ser curado tocando na orla do manto do Messias. Só esse sinal só o Messias poderia fazer. Alguém ir no manto do suposto Messias, tocar nesse manto, nessa orla e ser curado, só o Messias traria cura em sua orla. Agora vamos lá. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 9. Mateus mais uma vez registrando esse sinal. Mateus 9. Dome sua atenção. Está aí minha sogra Vera. Lúcia em Salvador, mãe da minha esposa, minha sogra. Deixa eu abençoe Vera. Vamos lá, Mateus 9. Vou ler para você aqui. Verso 20. Certa mulher que havia 12 anos sofrendo com uma hemorragia chegou por trás dele e tocou a ponta do seu manto, ou a orla do seu manto. Ela dizia a si mesma: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Jesus, virando-se, a viu e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E desde aquele momento a mulher ficou curada. Esse texto também está em Lucas 8. Vou ler aqui. Lucas 8, 42. Olha o que Lucas vai dizer. Lucas 8, 42. Diz assim. Certa mulher, 43, que tinha uma hemorragia, havia 12 anos, e gastara com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém pudera curá-la, chegando por trás dele, tocou na orla da sua roupa. Tocou aonde? Na orla da sua roupa. E logo cessou a hemorragia. Disse Yeshua: quem me tocou? Pedro, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: quem me tocou? Disse Jesus: alguém tocou em mim, senti que de mim saiu poder. Aleluia. Olha aqui. O quarto sinal, somente o Messias poderia fazer. Qual é ele? A sua orla, curar uma pessoa enferma. Agora escute aqui. Essa mulher do fluxo de sangue não é uma mulher tola. Ela conhece a Bíblia. Ela conhece as profecias. Ela conhece a palavra do Eterno. E a profecia para esta cura está no Tanar, no Antigo Testamento. Porque lá está registrado todos os 4 sinais que só o Messias poderia fazer. E onde está ele? Dome sua atenção, que poucas pessoas sabem disto. Tome nota aí. Malaquias 4, verso 2. Vou ler para você. Malaquias 4, verso de número 2. Olha o que diz o texto. Malaquias 4, verso 2. Para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Se a sua tradução for igual à minha, ela é pobre, essa tradução. Por quê? Eu vou pontuar aqui 2 palavras importantes do texto. A primeira, a palavra nascerá,
Não, três palavras. Sol da justiça, salvação e asas. Sol da justiça é um título messiânico. Sol da justiça é um dos nomes do Messias. Sol da justiça. Esse texto é um texto messiânico. Ok? Nascerá o Messias trazendo salvação em suas asas. A palavra salvação aqui é a palavra marpé. A palavra marpé, ela tem três significados básicos. Primeiro, fala de cura física. Segundo, recuperação da saúde. Então, marpé, quando a tradução diz trazendo salvação em suas asas, quando eu ouço a palavra salvação, a primeira ideia que vem à minha mente é salvação de alma, salvação eterna. Fulano foi salvo, o que eu tenho ideia? Aceitou Jesus. Fulana foi salva, qual é a ideia? Aceitou Jesus. Mas a palavra certa aqui não é salvação. A tradução mais correta aqui seria cura. Ou seja, e para vós que temeis o meu nome, nascerá o Messias, trazendo cura debaixo de suas asas. Só que asas, ou nas suas asas, asas aqui está muito mal traduzido. É pobre a tradução. Porque a palavra asas aqui é a palavra canaf. Canaf é asa. Canfei é asas. Então, canaf, como asa, fala de borda, orla. Quando eu ouço a expressão asa, a minha mente vai ligar a asa de avião, a asa de pássaro, a asa de bule, a asa de xícara. Dificilmente a minha mente vai ligar a asa com borda, com orla. Ninguém diz na asa da sua roupa, vai dizer não, na orla da sua roupa, na borda, na extremidade, no canto da sua roupa. A tradução asas é pobre e desconfigura a profecia. Não dá para ligar essa profecia com Mateus 9, da mulher de fluxo de sangue. Mas quando eu traduzo com a palavra certa, a profecia se forma. Então, marpé não é salvação de alma, é salvação física, é cura física, é cura. A expressão aqui, sol da justiça, é um título do Messias. E a expressão asas aqui fala de orla, de bordas. Então, vou traduzir agora o texto mais coerente. Para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o Messias, trazendo cura na orla da sua veste, trazendo cura em suas orlas. Então essa é a tradução correta, a tradução plena do texto, que liga esse texto com Mateus 9. A mulher reconhece que Yeshua é o Mashiach. O que é que ela pensa na profecia de Malaquias 4:2? Espera aí, esse homem é o Messias. Por quê? Porque eu já ouvi falar que ele limpou o leproso judeu tocando nele. Eu já ouvi falar que ele expulsou um demônio de um homem mudo. E só o Messias poderia fazer isso. Eu ouvi falar que ele curou um cego de nascença, que só o Messias poderia fazer isso. Então ele é o Messias. E o profeta Malaquias disse que na orla do manto do Messias tem cura. Então eu vou tocar na orla do manto dele e vou ser curada deste mal. Glória a Deus. Essa mulher tem um conhecimento bíblico profundo, uma sensibilidade espiritual tremenda e uma fé impressionante. Ela sabe que ele é o Messias, ela conhece a profecia bíblica e ela vai pôr sua fé em prática. Ela vai tocar nele. Quando ela toca na orla do manto do Messias, a sua hemorragia estanca. Ela recebe a sua cura. E Yeshua pergunta: quem me tocou?
Aí Pedro fala assim, mestre, a multidão te aperta. São tantas pessoas que te esbarram em ti, que te apertam, que te tocam. Ele falou assim, Pedro, eu não perguntei quem esbarrou em mim, eu perguntei quem me reconheceu. Alguém nessa multidão tocou na minha orla. E essa pessoa que tocou na minha orla reconheceu que eu era o Messias. Por quê? Porque de mim saiu cura. Quando ela tocou em minha orla, ela foi curada. Por quê? Porque está escrito pelo profeta Malaquias que na orla do Messias tem cura. E quem me tocou me reconheceu. Eu não perguntei quem esbarrou em mim. Eu perguntei quem me reconheceu. Ela levanta a mãozinha e diz, foi eu. Ele diz, filha, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Escuta aqui, vou fechar já a live agora. Nicodemo Ben Gurion, líder do Sanhedrin Gadol, líder da Beit Din, líder do Sanhedrin Kitanar. Esse homem vai a Yeshua, ele já tem os 4 sinais notificados. Ele já viu os 4 milagres que só o Messias podia fazer. Ele reúne o Sanhedrin e notifica a sua conclusão. Ele notifica a sua fala, a sua percepção. O Sanhedrin rejeita a fala de Nicodemos. Ele vai a Yeshua em João 3 e olha a sua fala. Rabi, sabemos que ensinas da parte de Elohim, pois ninguém poderia fazer. Olha, ninguém... Deixa eu parafrasear a fala de Nicodemos. Rabi, eu cheguei à conclusão de que tu és o Messias. Nós já sabemos disso. Tu és o Messias, porque ninguém poderia fazer os 4 sinais que você fez se você não fosse de Deus. Se você não fosse o Messias. Rabi, ninguém poderia limpar o leproso tocando nele. Ninguém poderia expulsar um demônio de um homem mudo. Ninguém poderia dar visão a um cego de nascença. Ninguém poderia curar uma pessoa que tocou em sua orla se o Senhor não fosse o Messias. Eu sei que tu és o Messias. Nicodemos vai a Yeshua de noite para dizer, eu reconheço que tu és o Messias. Eu sei que tu és o Mashiach. Eu sei que tu és o enviado de Elohim. Eu sei quem tu és. Por isso Nicodemos vai a Yeshua de noite para dizer, eu reconheço quem tu és. Agora nós teríamos aqui uma outra mensagem. 3 verdades que Yeshua fala para Nicodemos. Porque mesmo sendo ele líder do Sanhedrin, mesmo sendo ele um homem de alta patente moral, espiritual e religiosa, de um caráter ilibado, mesmo sendo Nicodemo Ben Gurion da Beit Hillel, fariseus do coração, irmão Edinaldo, primeiro era curar um leproso tocando nele. Segundo, expulsar um espírito imundo de uma pessoa muda. Terceiro, curar um cego de nascença. E quarto, curar uma pessoa que toca em sua orla. Perfeito, Edinaldo. Esses 4 sinais só o Messias poderia fazer, mais ninguém. Quando ele viesse, esses sinais se manifestassem, era uma prova irrefutável. O Messias chegou, está entre nós. Ele é o Messias. Yeshua fez os 4 sinais. Ok? Então deixa eu fechar agora. Não vou falar mais aqui, porque agora é uma outra mensagem. Eu volto de outra live para falar sobre isso. 3 verdades que Nicodemos nunca pensou ouvir de Yeshua. Que ele vai a Yeshua com um propósito. Dizer, eu reconheço que tu és o Messias. Eu sei que tu és o Messias. Pensou ele que só em reconhecer o Messias era suficiente para ser salvo. Aí Yeshua vai entrar, em verdade te digo. Isso fica para outra mensagem. Tá bom? Hoje falamos sobre quem era Nicodemo Ben Gurion, qual o seu papel. Ele era líder do Sanhedrin Gadol, Sanhedrin assendados para julgar. Ele é líder da Beit Din, casa de juízo, que é o Sanhedrin. Ele é líder do Sanhedrin Kitanar, o Sanhedrin menor.
Ele é Perush, é fariseu. Da Beit Hillel, fariseu de coração quebrantado. Tornou-se discípulo de Yeshua, né? Convertido a Yeshua. Rompeu com o Sanhedrin, posteriormente. Ele rompe com o Sanhedrin. E ele se entrega completamente a Yeshua Mashiach, a Jesus o Cristo. Glória ao Eterno por isso. Eu vou encerrar essa live dessa noite, tá bom? Reverendo, Nicodemos, quando foi o encontro de Jesus, já tinha acontecido esses sinais? Sim, exatamente. Já tinha acontecido esses sinais. Ok? Ele já sabia dos sinais que Yeshua havia realizado. E ele chega à conclusão de que Yeshua é o Mashiach, de que Yeshua ele é o Messias. Sabemos, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for neles, se Deus não for com ele. Se Deus não for. Por quê? Porque outros sinais, como multiplicar pães, Eliseu também fez. Ressuscitar mortos, Elias fez, Eliseu fez, e Yeshua também fez. Agora, curar um cego de nascença, purificar um leproso judeu tocando nele, libertar um homem de demônio mudo e curar alguém com a sua orla, só o Messias poderia fazer. Amém, amados? Que o Eterno te abençoe com essa live nessa noite. Amém? Vai estar gravado aqui no nosso GVT. Eu também vou colocar lá no nosso canal no YouTube. Eu queria pedir a você aí, ó, que está me vendo nessa live aí, ó, que você que não se inscreveu no nosso canal ainda no YouTube, ou também aqui no nosso Instagram, você possa fazer isso, você vai nos ajudar. Divulga a live depois, tá? Copia o link, manda para pessoas que você conhece aí, que amam a Bíblia, querem mergulhar mais profundo na palavra do Eterno, para que eles possam conhecer mais da palavra do Senhor, ok? Amém? Me ajuda a divulgar essa palavra aí no nome de Yeshua. Segunda-feira que vem nós temos Falando de Bíblia. Vou divulgar durante a semana aqui o nosso tema. Vai ser um tema muito profundo, muito tremendo que vamos ter aí falando de Bíblia. Mergulhando profundo na Escritura na próxima segunda-feira às 6 da tarde no Brasil, 10 da noite aqui em Portugal. Irmão Edinaldo, minha sogra Vera, irmã Gleima, Évio Araújo, muita gente aí nos acompanhando. Deus abençoe vocês, amados. Irmão Henrique, irmão Maurício, Débora Peixoto, a irmã Nita, várias pessoas. Obrigado pela sua audiência. Minha tia Nani, isso, Ana, aí te amo, tia, aí em Salvador. Beijo aí, meu tio Jorge, Aninha, William, toda a família Dias aí, em nome do Senhor Jesus. Irmã Nita em Salvador, também Deus te abençoe, irmão Erasmo. Amados, beijo no coração. Vai estar salva a live aqui, tá? No nosso GVT. Depois compartilha. Vai lá no YouTube também. Tem outras mensagens tremendas lá no nosso canal no YouTube que você possa assistir e compartilhar. Beijo no coração. Boa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Beijo no coração. E até a próxima segunda-feira em nome de Jesus.